E o que é importante a gente entender meio que desse fluxograma? Que o Git ele trabalha com um conjunto de componentes, né? O primeiro componente, que a gente já descreveu e já falou algumas várias vezes aqui, é o repositório, que é o container, no final das contas, que rastreia todas as alterações no meu diretório de projeto. E esse container, basicamente, o que ele está rastreando são os meus commits, que são as várias fotografias do meu conteúdo de trabalho. O repositório, naturalmente, ele trabalha também com outro componente, que é a árvore de trabalho, que ela consiste nos arquivos que você está trabalhando atualmente, que é a tradução do seu workspace. Então, ele basicamente ele é a fotografia, ele é o conteúdo com que você está trabalhando no momento. E, por fim, o que a gente precisa ver é o índice. E o índice, basicamente, ele é como se fosse um ponteiro que marca onde você está e ele marca quais modificações foram feitas. Tá? Então, ele essencialmente é o elemento, é o componente que faz o rastreio das várias modificações. E aí, naturalmente, que um determinado conteúdo de um diretório de trabalho é gerenciado pelo Git, ele passa por vários estados. Então, quando você tem um arquivo, esse arquivo ele pode ser modificado, né, que é o estado quando eu faço alguma alteração nele. Depois, ele passa para o estado de staging, ou seja, que ele está na lista de arquivos que devem ser adicionados para o novo commit. Então, modificado seria eu fazer nano arquivo.txt, o staging seria eu fazer o git add daquele arquivo, e por fim, ele passa a ser comprometido. E aí, o comprometido é quando as mudanças daquele arquivo são salvas, são fotografadas num determinado commit. E a gente pode ver isso como as operações que aparecem aqui. Tá? Então, você tem seu diretório de trabalho, né? Quando você faz uma modificação, ele faz o git add, ou seja, todo o conteúdo que você modificou passa para esse staging. Quando você faz o commit, ele passa a ser um arquivo comprometido, e aí você pode fazer o git push para enviar isso de volta para o repositório remoto. Quando você faz o git fetch, o que você vai ter é uma atualização de todo o conteúdo do repositório remoto aqui, então você vai ter todas as committed files, e quando você faz o git checkout ou git merge, no final das contas, o que você está fazendo é alterando, você está modificando, está mudando para o estado de modificado, o seu diretório de trabalho. E aqui do lado tem meio que como as informações trabalham aqui. No caso, você tem o seu arquivo HTML. Quando você faz o registro dele, você tem um índice que está apontando para aquele arquivo, que é um preparo da árvore de trabalho. E quando você faz o commit, você está enviando as informações daquele índice, daquelas modificações, de volta para o repositório. Bom, uma coisa que a gente não falou durante o Git relâmpago, mas que também é super relevante, é o arquivo gitignore, que quando a gente olhou para o repositório que a gente abriu, o gitignore ele já é um arquivo que tinha sido incluído. E o que é o arquivo do gitignore? Essencialmente, é um arquivo que é utilizado para falar quais arquivos não devem ser rastreados. Tá? Então, como eu falei, um arquivo ele pode passar por vários estados e ele pode passar por várias modificações. O arquivo que está, ou a pasta que está configurada no gitignore, não vai passar por qualquer um desses processos desenhados no Git. Essencialmente, um arquivo ele pode ser rastreado, ou seja, vai ser um arquivo que já passou pelo estado de staging ou pelo estado de comprometimento, que é o estado de commit, ou seja, ele passou por uma operação de git add. Ele pode ser não rastreado, que significa que eu ainda não fiz o git add, e ele pode ser ignorado, que é o arquivo que nunca vai passar por qualquer um desses estados. E é justamente esse arquivo que vai estar refletido na pasta do gitignore. Então, assim, para que serve isso? No final das contas, vão ter vários arquivos que a gente vai querer ativamente ignorar no nosso projeto. Por exemplo, o Python, ele gera arquivos compilados,
que eu não me lembro o formato, acho que é PYC, quando você roda um determinado arquivo .py pelo interpretador. Esse arquivo PYC, a gente não vai querer que ele fique refletido, por exemplo, dentro do meu repositório, porque qualquer pessoa que execute vai compilar o arquivo. Então, por conta disso, a gente vai querer, por exemplo, ignorar arquivos dessa extensão em particular. Outro tipo de arquivo que a gente pode querer ignorar é, por exemplo, pastas de configuração do PyCharm. O PyCharm, quando você abre um projeto, ele automaticamente cria uma pasta chamada .ideia, que é sem maiúsculo, é IDEA, não tem o I também. E aí, naturalmente, que as configurações do PyCharm, que vão ser particulares para cada máquina de cada usuário, para cada membro do time, a gente não quer que seja refletida no nosso repositório, porque imagina, toda vez que eu fizer um git pull, por exemplo, fizer uma atualização, um git fetch, eu vou lá e vou atualizar aquela pasta ideia e todas as configurações minhas vão ficar refletidas em outros usuários vão refletir minhas configurações e assim vai. Então, é muito comum que a gente queira ignorar esses tipos de conteúdo, além de outros, por exemplo, arquivos que são gerados de compilação e assim vai. Então, o gitignore, ele trabalha, é um arquivo que basicamente você consegue modificar os conteúdos desse arquivo como qualquer outro. Então, você consegue, por exemplo, editar ele com o Notepad++. Então, só para vocês verem aqui, ó, tá vendo o gitignore? Né? Se a gente abrir ele com o Notepad, você vai ver que ele já tem um monte de conteúdos que são ignorados, tá vendo? E todos esses conteúdos, ó, por exemplo, PyCache é onde ficam os arquivos compilados do Python. Então eu falo, ó, ignora tudo isso aqui, ignora pastas de build, ignora pastas de wheels, ignora, tá vendo? Ele já coloca para ignorar uma série de tipos de arquivos e de pastas que são muito comuns em projetos de Python, porque a gente falou que isso era uma linguagem que a gente ia utilizar no projeto do GitHub. E aí a gente consegue ir adicionando outras e outras coisas aqui. Por exemplo, nos nossos projetos de dados, muitas vezes a gente vai querer, por exemplo, ignorar uma pasta chamada data. Que tem todas as bases de dados, porque a gente não quer ficar carregando ou ficar fazendo o tracking das bases de dados. Por quê? Por elas serem grandes, vão tomar muito espaço, e aí, especialmente na versão gratuita do GitHub, a gente não consegue manter elas no Git. Então, poderia ir colocando aqui, comentando com as hashtags aqui. E aí, se vocês forem ver, aqui tem exemplos de como são os padrões para você configurar quais arquivos você quer ignorar. Né? Então, aqui um exemplo, você quer ignorar todos os diretórios logs que podem aparecer em diversas pastas. Aqui embaixo, você quer só ignorar o diretório log que está na raiz do seu projeto. Aqui você quer ignorar todos os arquivos debug que tem uma letra de A a Z aqui depois, e assim vai. Então vocês podem usar esse padrão para desenhar exatamente como é que vocês querem que o gitignore fique.